Olá, amigas e amigos de todo o Brasil. Eu agradeço desde já a sua companhia em mais um programa Ponto 3, o nosso encontro semanal de reflexão e aprofundamento. Dentre as vocações, eu quero destacar hoje a vocação do catequista. Este chamado é tão especial que o Papa Francisco instituiu neste ano de 2021 o Ministério de Catequista, por meio do moto próprio Antiquum Ministerium. Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo. São palavras do nosso amado Pontífice neste documento que deseja reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude do seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. E para nós falarmos deste ministério, que alegria poder dizer Ministério de Catequista, recém-instituído pelo Papa Francisco, eu recebo de forma remota Dom Armando Butiol. Dom Armando, que é bispo de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, é liturgista e também membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Dom Armando, que alegria ter o senhor aqui no nosso Ponto 3, a sua bênção. Que Deus nos abençoe, que abençoe a todos que estão em sintonia conosco, que esta nossa conversa possa facilitar, intensificar e abençoar o ministério de todos e de todas, sobretudo as catequistas. Amém. E como nós estamos falando do Ministério de Catequista, eu tenho também uma catequista, a Maria de Lourdes Pereira Kege, a Lourdinha, como eu vou chamar daqui para frente. Ela é teóloga, pós-graduada em liturgia e em Bíblia, é catequista e autora também do livro Liturgia e Catequese, uma relação a ser conquistada, que foi publicado pela Scala Editora. Lourdinha, bem-vinda ao Ponto 3, uma alegria tê-la aqui também. Obrigada, é um prazer também estar com vocês, com muito amor à catequese, amor à liturgia e à catequese, que eu estou aqui hoje. Essas duas não se separam, catequese e liturgia devem caminhar sempre juntas. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho dessa catequese, principalmente da catequese com os adultos. Muito obrigado, Lourdinha, pela sua participação. Nós vamos começar então, a nossa conversa sobre este ministério. E eu gostaria de começar ouvindo o Dom Armando. O próprio documento, Dom Armando, o moto próprio, instituído pelo Papa Francisco, ele se chama Antigo Ministério, Antiquum Ministério. Então, não é algo que o Papa criou agora, não é uma invenção. Mas por que instituir este ministério somente agora? Qual é a origem desse ministério de catequista? Podemos dizer que, ao longo de sua história, desde o início, a Igreja sempre se preocupou em transmitir a fé que recebeu. Os evangelhos, as cartas de Paulo, testemunham mesmo este desejo que a fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, seja transmitida. É interessante que, dizem os estudiosos, que um livrinho chamado Didaqué, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, é ainda anterior aos Evangelhos. É um livrinho que nós agora conhecemos bastante e que é uma primeira expressão catequética. Demonstra mesmo este desejo de educar na fé, sobretudo no contexto litúrgico e na formação catequética mais explícita. Portanto, o Papa, não sei se é por que motivo agora tomou a decisão. Alguém diz que o incentivo veio dele também pelas iniciativas da América Latina,
da qual ele saiu e que, com certeza, tem uma experiência extraordinária de catequistas. Claro, também eu sou italiano, sempre ouvi a catequese desde quando era criança, fui catequizado, mas aqui na América Latina temos um exército de catequistas e, portanto, o Papa amadureceu. Ele sempre diz que nunca toma decisões sozinhos, que, sobretudo no Sínodo dos Bispos, amadurece escutando muito o que os bispos, padres e leigos e leigas dizem. E o Papa quis, com este motu próprio, reconhecer oficialmente como ministério, isto é, como um serviço que na Igreja homens e mulheres estão prestando em ordem à evangelização. Eis, portanto, que o título interessante, Antiquum Ministerium, um ministério antigo, e o Papa lança de novo na Igreja, na fidelidade à sua história, para que todos valorizemos mais este serviço, muitas vezes desenvolvido de uma forma simples, humilde, mas com um grande peso em ordem à caminhada eclesial. Olha aí, nós estamos meditando, começamos aqui a refletir sobre este ministério, né? O ministério de catequista. Do Armando nos situou aqui da beleza da história que é este ministério na história da Igreja. E lendo o motu próprio, Lourdinha, eu encontrei uma afirmação do Papa que me tocou muito. É o seguinte, eu destaquei ela aqui. O catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre e mistagogo, acompanhante e pedagogo que instrui em nome da Igreja. Palavras do Papa Francisco lá no motu próprio. Como é que o catequista pode viver essa dimensão de ser um pedagogo sem se tornar um professor como numa escola, né? Essa já é uma ideia que a gente já superou há um tempo, né? Mas como é que ele pode exercer essa pedagogia da fé, mas sendo catequista? Esse caminhar do catequista, né, e da catequista é um caminhar na fé, é um caminhar que nos leva sempre. Nós também, catequistas, somos catequizados. É interessante a gente lembrar disso, que o catequista ele não está totalmente pronto. Ele tem que estar sempre se fazendo. Ele tem que estar sempre se renovando na fé, se processando a fé. Então, se ele acompanha, se ele está ligado, o catequista, se ele se liga e acompanha e ensina os seus catequizandos a caminharem na fé e a caminharem para ser um mistagogo. O que é ser um mistagogo? É entrar no mistério, nesse mistério que nós celebramos, que nós vivemos. Se a gente consegue, se o catequista consegue levar o seu catequizando para viver esse mistério que nós celebramos e que vivemos, isso vai ser uma continuação sempre da nossa fé. E o catequista também tem que estar nessa mistagogia, tem que estar sempre vivendo, entrando nessa mistagogia e viver essa mistagogia da fé. O catequista não pode esquecer disso, que ele deve sempre procurar viver essa fé. Uhum. Então, nós estamos falando de uma catequese que é vivencial. O catequista vivencia também este processo de partilha junto com o seu catequizando. É isso, Lourdinha? Isso, justamente. Ele vive esse processo de partilha junto com o catequizando. Ele também tem que estar na roda vivendo esse processo. Se ele não vive esse processo, provavelmente o catequizando não vai passar de uma catequese comum
que ele não vai conseguir viver a fé. Para ele conseguir viver a fé, a catequista e o catequista têm que estar junto com ele, mostrando para ele esse caminho da mistagogia, do mistério pascal. Tem que estar sempre juntos. Uhum. Nós pensando também a catequese pensamos a catequese dentro da ação pastoral, da vida da igreja. E as atuais diretrizes gerais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, elas afirmam que nós vivemos no mundo da imagem e no mundo das seduções, dos números, e não podemos deixar que os vernizes da superficialidade nos encantem, porque a gente também corre o risco de cair num ativismo pastoral. Dom Armando, nessa lógica do fazer que às vezes vai tomando conta da nossa vida, né, de produzir, de ter que dar conta de trabalhos, quais os riscos que a gente corre de trazer esse ativismo para a catequese e dela se tornar apenas uma passagem de conteúdo, uma transmissão de conteúdo? Eu penso que somente catequistas, como Lourdinha acaba de dizer, que foram catequizados e viveram uma experiência profunda de Cristo, do mistério pascal de Cristo morto e ressuscitado, terão a capacidade de transmitir o que elas vivem. Ninguém dá o que não tem. Portanto, qualquer catequista que pretenda se propor na comunidade para exercer este ministério é chamado a se colocar numa busca de alimentar a própria fé. Corremos este perigo de um ativismo e, porém, eu acredito que a experiência também desta epidemia que estamos sofrendo nos ensina a procurar o essencial. Eu insisto tanto, também pela minha experiência de vida, minha idade, a procurar o essencial em todas as coisas de nossa vida. Aos catequistas que acompanham, eu digo, irmão, minha irmã, veja o que é essencial na tua vida e na tua fé. E, portanto, deixa tudo aquilo que pode estragar ou fazer esquecer este essencial. Aponta para Jesus Cristo. É Ele que deve crescer, dizia Paulo, eu devo diminuir. Penso que nesta busca constante da autenticidade no testemunho, na essencialidade na comunicação e, pouco a pouco, claro, com a graça do Espírito, eu acredito que algo marcará a vida dos catequizandos. O testemunho, e aqui lembro, como faz o Papa Francisco tantas vezes, o Papa Paulo VI, a Evangelii Nuntiandi, quando insiste muito na necessidade que as palavras sejam acompanhadas pelo testemunho, melhor que este preceda as nossas palavras. Então eu desejo e convido que os pastores, quem está à frente da comunidade, alimente e sustente a fé dos que exercem este ministério, ajudando-se uns aos outros a procurar este essencial através de uma experiência profunda de Cristo morto e ressuscitado como luz que ilumina a nossa existência. Dom Armando traz aqui para a nossa conversa uma palavra muito importante, o testemunho, que também vem a partir daquilo que a Lourdinha trouxe para nós anteriormente.
Lurdinha, a senhora como catequista também, que vive esse ministério, e é interessante, importante a gente destacar que é um ministério majoritariamente feminino, né? Nós temos um grande número de catequistas, as catequistas. Como é que o catequista pode, no seu dia a dia, ali nos seus encontros catequéticos, na partilha, dar esse testemunho do essencial que o Dom Armando trouxe para nós? É um testemunho assim, né? O testemunho do dia a dia, o testemunho... Acho que mostrar para os nossos catequizandos que o dia a dia é muito importante na nossa vida. A nossa transformação, a palavra de Deus nos transforma todo dia. Se nós seguirmos a palavra, nós somos transformados no dia a dia. E nessa transformação nós vivemos a nossa fé, nós professamos a nossa fé. É necessário, então, que a gente sempre, que o catequizando e o catequista sempre se volte para a palavra, esteja sempre voltado para a palavra, para que a gente possa assumir esse compromisso e viver esse compromisso de fé, para que a gente possa realmente caminhar com Jesus. A palavra nos transforma todo dia. Olha que bonito a gente compreender que a gente não está totalmente pronto, está sempre aprendendo e reaprendendo, e essa intimidade com a palavra vai nos moldando, né, neste testemunho do essencial. Estamos conversando com Dom Armando Butiol, que é bispo de Livramento de Nossa Senhora, e com a Lurdinha, que é teóloga e catequista. Estamos conversando sobre o ministério de catequista, recém-instituído pelo Papa Francisco. Dom Armando, com a ampliação do uso da internet, né, inclusive a gente está conversando aqui por meio da internet, estamos conectados, e também das redes sociais, surgiram muitos conteúdos conteúdos que se colocam como catequese, mas que nem sempre dialogam com o Evangelho, com as orientações da igreja, e às vezes a gente encontra isso com muita facilidade, né? Basta acessar o celular ou o computador, a gente encontra. Como é que o catequista e como é que a igreja pode lidar com esta nova realidade e perceber também aquilo que é uma autêntica catequese? É uma pergunta meio complicada, sobretudo para responder na praxe. Eu penso necessário, como Lurdinha acaba de destacar, esta ligação profunda, este contato cotidiano de uma forma orante com a palavra. Eis a insistência que nos últimos decênios, podemos dizer depois do concílio, mas aqui no Brasil, nos últimos anos, está a Igreja, a CNBB, os últimos documentos, insistindo a respeito da leitura orante, em suas diferentes modalidades, sobretudo na modalidade da Lectio Divina. Um catequista, um educador da fé dos irmãos, é chamado a se alimentar a todo dia nesta, uso a palavra escola, mas no sentido pregnante, intenso, de se olhar no espelho da palavra. Tantas vezes eu repito a mim mesmo e aos outros o que Jesus faria no meu lugar. Como é que comportaria? E responder a esta pergunta de uma forma sincera e verdadeira é possível somente atingindo a palavra, tendo eu, pessoalmente, esta possibilidade, esta exigência de me alimentar a todo dia com a palavra. Eu penso que, pouco a pouco, com a graça do Divino Espírito, se houver em mim esta abertura mental e esta sinceridade, autenticidade em me aproximar,
com certeza, pouco a pouco, irei adquirir, como Paulo afirma, o pensamento de Cristo. E somente alimentando este pensamento no sentido depois existencial, tendo o pensamento de Cristo, eu poderei avaliar à luz do Evangelho, da palavra que se fez carne, o que corresponde aos valores evangélicos e o que, ao contrário, depende da mentalidade, da cultura ou da ideologia dominante. Sabem, eu, ouvindo também certas polêmicas que circulam nas redes sociais, que têm depois ressonância em várias pessoas, a respeito daquilo que está acontecendo pelo mundo, pelo Brasil, sinto que tantas expressões não têm a palavra de Deus como fundamento, como orientação. Precisamos, com rigor e com amor, de novo, como também o último documento veio habitar entre nós, da CNBB, de estudo, eu trabalhei na comissão, insiste que a palavra de Deus seja o critério fundamental que nós usamos e, insisto, com humildade e sinceridade. Ótimo. Para a gente encerrar, já estamos quase terminando o nosso tempo aqui, do nosso programa. Lourdinha falou no começo sobre catequese para adultos. E nós temos a catequese para os adultos, né, a iniciação dos adultos que não passaram por esse processo inicial quando crianças, mas nós também temos as crianças que fizeram todo o processo e que acham que ali está tudo pronto e acabado, que não precisam mais de catequese, né? Como é que a gente lida com essa realidade? Como é que nós adultos podemos, juntamente com os catequistas, sermos catequizados hoje? Eu penso assim, né, que a catequista tem que passar para os seus catequizandos que a catequese ela é contínua, ela não termina. Não é porque eu celebrei os sacramentos que eu agora posso, eu agora faço parte do corpo de Cristo, agora eu posso comungar, eu posso... Não é por isso que a catequese terminou. A catequese é contínua. Ela sempre é uma sequência. Eu sempre tenho que viver e aprender. A palavra de Deus, se eu faço o que o Armando falou ali da leitura orante, se eu olho para essa leitura orante, todo dia, se eu trabalho uma leitura orante, todo dia a palavra vai falar comigo diferenciada. Mesmo que seja a mesma leitura, mesmo que eu vou viver o mesmo evangelho, a mesma palavra que eu busquei, hoje é um dia diferente para mim. Então, a palavra vai me transformar diferente. Então, a catequese não termina. Eu posso ter encerrado aqueles momentos com a catequista, mas a catequese continua. Não só para o catequizando, mas também para a catequista e para o catequista. A gente vive uma contínua catequese. A liturgia, a celebração eucarística, é uma catequese para nós. Ela não vai falar diretamente como catequista, mas se a gente entra nesse mistério da fé, se a gente entra na mistagogia da celebração, se a gente vive a celebração, nós estamos sendo catequizados. Muito bom, a catequese que vai acontecendo no dia a dia e que acontece graças a esse ministério tão especial, o ministério do catequista, da catequista, a quem nós queremos homenagear neste programa Ponto 3, que já vai chegando ao final. Mas, você sabe, o programa vai chegando ao fim e é hora da gente fazer aquela pontuação, não é? Dos nossos elementos dessa conversa tão rica com o Dom Armando Butiol, com a Lourdinha. Eu quero destacar aqui 3 palavras, 3 expressões deste nosso
encontro, né? Primeiro, o testemunho do catequista. O testemunho de quem encontra e reencontra cotidianamente o essencial da vida, o essencial da fé. Esse deve ser o catequista. Para isso, ele tem que se abrir ao Espírito para que ele seja transformado todo dia por meio da palavra, num encontro autêntico e profundo com a palavra. E que ele seja um mistagogo, que ele vá sempre vivendo, conduzindo e encontrando este mistério. Viva os nossos catequistas, as nossas catequistas. Eu quero agradecer ao Dom Armando Butiol, bispo de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, membro da Comissão para Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Também agradecer a Maria de Lourdes Pereira Kege, a Lourdinha, teóloga, catequista. Agradecer aos dois por essa partilha tão linda, tão rica deste ministério e da catequese hoje. E para encerrar, como de costume, eu trago um poema aqui no nosso programa. E hoje eu escolhi um poema de Adélia Prado, poetisa mineira, um poema chamado A Menina e a Fruta. Um dia, apanhando goiabas com a menina, ela baixou o galho e disse para o ar, inconsciente de que me ensinava: goiaba é uma fruta abençoada. Seu movimento e seu rosto iluminados agitaram no ar e espírito. O reino é dentro de nós. Deus nos habita. Não há como escapar à fome da alegria. Muito obrigado pela sua companhia em nosso ponto 3 e até o nosso próximo encontro.